O atacante Carlos Eduardo do Atlético Paranaense é sondado pelo Goiás para a temporada de 2022. No vídeo de hoje irei trazer aqui as informações tanto a respeito do seu contrato, até quando tem um vínculo com o Atlético Paranaense, ele que ainda pertence ao Palmeiras. Irei explicar um pouco aqui a respeito dessa sua história, além do seu histórico pelo Verdão, jogador que foi revelado aqui nas categorias de base do time esmeraldino. Goiás já ganhou quase 25 milhões de reais só com transações envolvendo um atleta formado, aqui dentro do clube. Enfim, tudo a respeito que envolve essa sondagem, essa especulação dele estar retornando para a Serrinha em 2022. Antes de começarmos, peço para você aqui deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, todos os dias trazendo conteúdos aqui sobre o maior do Centro-Oeste. Agradecer a todos vocês também por já estamos quase chegando aí na marca de 3.000 inscritos, ou seja, se você não é inscrito, pode se inscrever aqui, ajuda bastante esse trabalho do esmeraldino que vos falo. Eu irei começar o vídeo de hoje trazendo aqui a informação confirmada pelo Instagram do Imprensa Verde que o Goiás sondou a situação do jogador Carlos Eduardo, que pertence ao Atlético Paranaense. Eu já vinha falando ele aqui em alguns vídeos, a galera até pegando no meu pé, falando que eu estava querendo que o Goiás procurasse ele, enfim, eu estava tentando jogar essa negociação para dentro da Serrinha, mas não era por isso, é por conta de tanto os papos que vai surgindo aí nos grupos do WhatsApp, do Facebook, e o jogador também passou as suas férias aqui em Goiânia, já que ele é natural da cidade de Nerópolis e sua família mora aqui em Goiânia, então o jogador acabou passando as férias aqui na capital goiana, só que ele já se encontra em Curitiba para o início de 2022. Então, segundo aí o Imprensa Verde, o Goiás fez uma consulta sobre o jogador, saber um pouco a respeito do seu contrato, se o Atlético Paranaense, por exemplo, estaria disposto a emprestar o jogador, pagando parte do salário, enfim, até o princípio não temos oficialização de uma proposta concreta, mas é um nome sim que agrada os dirigentes do time esmeraldino. O Carlos Eduardo, que ele já tem 25 anos de idade, nesse ano de 2021 foi campeão da Copa Sul-Americana pelo Atlético Paranaense. Na competição internacional foram 5 jogos com um gol marcado, mas do restante não foi um jogador muito importante na composição do elenco. No total foram 36 jogos pelo time paranaense com 2 gols marcados apenas, sendo no Brasileirão 22 partidas com uma bola na rede. Ele era mais titular nas competições, por exemplo, que o Atlético Paranaense jogava com um time alternativo, já que o time lá da capital do Paraná estava jogando com seu time principal, no caso, tanto a Copa do Brasil quanto a Copa Sul-Americana. Então, aqueles jogos do Brasileirão, o Carlos Eduardo fazia mais atuações, até mesmo por conta disso, atuou em 22 vezes no Campeonato Brasileiro da Série A, sendo em grande parte delas, inclusive, como titular. Seu último jogo aconteceu contra o Atlético Mineiro, na disputa do Campeonato Brasileiro, lá na Arena da Baixada, derrota aí do Atlético Paranaense por 1-0, o Carlos Eduardo jogou 67 minutos daquele duelo. Então, um jogador que começou até que muito bem a temporada no Campeonato Paranaense, inclusive, fez alguns jogos como titular, mas caiu muito de produção, ficou mais sendo um bom nome alternativo para jogar nesse time reserva, se assim podemos dizer, do Atlético Paranaense, principalmente no Brasileirão. Ele que está lá no Furacão desde 2020 e já irei explicar um pouco a respeito aí do seu contrato com a equipe do Atlético Paranaense. Em 2020 ele foi até bem, 45 jogos, marcou 8 gols, também deu mais 5 assistências, acabou caindo de rendimento para a temporada de 2021. Ele ainda tem contrato com o Palmeiras. E como que aconteceu dessa seguinte forma? Ele foi negociado do Goiás para o Pirâmides, clube lá do Egito, que acabou aí falindo, enfim, nem existe mais esta equipe. Os valores da época eram de 20 milhões de reais, ou seja, o Goiás vendeu para a equipe do Egito. Entretanto, aí jogou poucas vezes, foram apenas 10 jogos pelo Pirâmides lá do Egito, marcou um gol e foi negociado com o Palmeiras, que naquela ocasião foi por 25 milhões de reais. O Goiás, que ainda tinha um pequeno percentual do Carlos Eduardo, pegou mais 1 milhão. Pelo Palmeiras ele não foi assim lá tão bem, nos seus jogos em 2019 foram apenas 19 jogos, com um gol marcado, inclusive no clássico contra o São Paulo, mas foi um jogador que não agradou muito a torcida do Palmeiras, até mesmo era um jogador mais reserva. Antes mesmo aí do final da temporada já foi anunciado o seu empréstimo pago ao Atlético Paranaense até o final de 2023. Então o contrato do Carlos Eduardo com o Palmeiras vai até o final de 2024, foi emprestado por 3 anos ao Atlético Paranaense, tanto em 2020, 2021 e agora em 2022. O valor desse seu empréstimo foi mais ou menos de 5 milhões de reais. Além disso, o Atlético Paranaense ficou com 20% da porcentagem do jogador. Então deu para entender agora, O Atlético Paranaense pagou 5 milhões de reais
por 3 anos o seu empréstimo, mais a aquisição de 20% do Carlos Eduardo. Então, quando acabar esse empréstimo aí, do Carlos Eduardo com o Atlético Paranaense, no final de 2022, o atleta retornará para o Palmeiras, né, onde tem contrato até o final de 2023. Então, até mesmo por essa forma, eu não vejo aí o Furacão emprestando o Carlos Eduardo de graça, até mesmo porque só tem contrato até o final do ano, pagou por esse empréstimo e não tem como prorrogar mais, né, já que o contrato dele com o Palmeiras prevê que ele retorne no início de 2023 e tem contrato até dezembro do mesmo ano. Então, é uma negociação muito difícil. Eu vejo assim para o Goiás tentar, por exemplo, um empréstimo, seria pagando realmente um valor bem considerável para o Atlético Paranaense, o que eu não vejo o Goiás fazendo com nenhum jogador, infelizmente, para esse ano. Além disso, de arcar aí com seus salários, que eu não consegui confirmar exatamente, mas com toda certeza é bem mais alto do que o Goiás vem pagando para os seus jogadores nesses últimos anos. Deve girar aí na casa de 200 a 250 mil reais por mês, no mínimo. Então, realmente é um jogador bem mais caro do que os padrões do clube nos últimos anos. Então, é um jogador aí que começou no Goiás, teve suas primeiras oportunidades ainda lá na temporada de 2015, se eu não me engano, o seu primeiro gol foi contra o Grêmio Anápolis, depois até mesmo se destacou no Brasileirão, marcou um gol contra o Santos e outro contra o Sport, um jogador ali mais veloz, enfim. A partir de 2016 na Série B, aí sim foi o nome principal do Goiás naquelas campanhas, que realmente o Goiás foi muito ruim, até mesmo muitos torcedores aí falam que o Carlos Eduardo foi um dos piores jogadores, enfim, eu não concordo com isso, até mesmo porque ele só pegou o time ruim, só em 2015 horroroso, 2016, 2017 passando aquele sufoco na Série B, e quando ele saiu, quando o time estava razoavelmente bem em 2018, foi ainda no primeiro turno que o Goiás perdia para todo mundo, começou só a recuperação a partir do segundo turno daquele ano de 2018, né? Em 2016 foram mais 10 gols marcados, em 2017, 12 bolas na rede em 59 atuações, até em 2018, né, fazendo aí 30 jogos. Não estava lá tão bem assim como o time do Goiás, só balançou as redes em 5 vezes. Então, não estou querendo defender ele aqui, que foi um jogador brilhante, enfim, tinha os seus problemas, acabou melhorando, né, nessa sua experiência também, tanto lá no futebol do Egito, no Palmeiras e no Atlético Paranaense, mas com toda certeza com um time um pouquinho mais organizado, eu acho que ele pode render bons frutos, assim como foi no Atlético Paranaense, um jogador importante em 2020, como eu disse, marcando 8 gols e dando 5 assistências. Agora em 2021, né, não conseguiu desempenhar um bom futebol. Quero saber sua opinião aí a respeito do Carlos Eduardo, se vale a pena um investimento talvez um pouco maior pelo lado esmeraldino, né? Tentar trazer, como eu disse, esse empréstimo, que realmente é muito difícil o Atlético Paranaense emprestar o jogador assim de graça. Além disso, o Goiás teria que custear todo o seu salário, né, 100%, sem dúvida alguma. É uma negociação muito complicada com um jogador que já jogou aqui no time esmeraldino, né, revelado nas categorias de base do clube, rendeu aí para os cofres do Verdão por volta mais ou menos de 22, 23 milhões de reais, e ainda assim o Goiás tem 3% mais ou menos, 3,5% de uma negociação internacional do jogador, já que ele é reformado aqui no clube. O mecanismo de solidariedade da FIFA, né, prevê aí uma porcentagem paga para cada um dos times que o jogador passou entre dos 12 aos 23 anos de idade. Então, grande parte desse período ele estava defendendo o nosso Goiás, né? Então ele jogou, se eu não me engano, era no Aparecida, antes dele chegar nas categorias de base do Goiás, e até os 23 anos ele já tinha passado aí também pelo Pirâmides e pelo Palmeiras, onde essas equipes ainda contam com pequenos percentuais, mas grande parte ainda desse valor pertence aí ao Goiás, então pode voltar a lucrar futuramente. Quero saber sua opinião, se compensa, se não compensa, enfim, esse retorno do Carlos Eduardo. Agora sim, né, confirmado essa sondagem oficial para o jogador, mas a princípio, até o momento, nenhuma proposta. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!